Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Eu começo com um assunto mais fresquinho que eu tenho, eu acabei de chegar do Chile, não tem 2 horas que eu pousei. Eu fui para um evento que eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, que foi a festa de 25 anos do Almaviva. Aqui eu preciso explicar um pouquinho. O Almaviva é um projeto de um grande vinho chileno que nasceu de uma joint venture entre os franceses da Mouton Rothschild e os chilenos da Conte Toro. A primeira safra foi em 96. A 25ª safra foi a safra de 2020. E o que aconteceu? Em 2020, se a gente lembrar, a gente estava em plena Covid e não dava para pensar em comemorar absolutamente nada. Então a festa foi adiada e eles deixaram para comemorar agora que a safra 2020 está no mercado e também agora que acabou de ser concluída a reforma da vinícola, da Almaviva. O Almaviva é uma vinícola muito bonita no Chile. Ela tem foi uma das primeiras com a proposta de estar integrada à natureza. Então, assim, a paisagem, não a natureza. Então, é um prédio que tem um telhado ondulado. Ela é bem bonita. E só que precisava expandir, então tinha que reformar a vinícola e também precisava focar no enoturismo. E aí esses dois fatores levaram a essa reforma da vinícola e a inauguração aconteceu nessa comemoração da 25ª safra do Almaviva na sexta-feira. Foi um jantar bem interessante, com degustação de várias safras de Almaviva, inclusive a 2020, e na qual tinha muitos franceses. Já era de se esperar, né? O 50% da empresa é francesa, o enólogo, que é o Michel Friot, é francês, né? É uma vinícola chilena realmente de alma francesa, mas os principais convidados eram os negociantes de Bordeaux. E aí eu explico. A Almaviva foi a primeira vinícola a ser comercializada na Place de Bordeaux, a primeira vinícola não francesa, não bordalesa, né? Isso foi por muito, vamos assim, influência do Chateau Mouton Rothschild, que é um dos sócios da Almaviva, e o vinho, desde então, ele é comercializado na Place de Bordeaux. E a ideia da festa era também trazer os negociantes, eles foram para o Chile, foram inclusive até a Patagônia, conheceram Torres del Paine, eles foram para o Chile para esse evento, para ver como está a nova vinícola, a vinícola reformada, a expansão de tanques de vinificação e tudo mais, e a parte de enoturismo. Né? Os negociantes, eles são os responsáveis por vender o Almaviva no mundo. Primeira notícia. Segunda notícia, eu vou contar do que eu escrevi na Levant Filosofia, que é a coluna do Estadão que subiu ontem, e eu trouxe a história dos pequenos produtores de champanhe. O que é isso? É um movimento que começou lá atrás com Jacques Selossi e que ganhou força nos últimos 10, 15 anos, que são produtores de champanhe que decidem, em vez de vender uva para as cooperativas e para as maisons, para as grandes maisons, como a Veuve Clicquot, uma Moët Chandon, uma Boulanger, eles resolvem fazer o seu próprio vinho espumante, o seu próprio champanhe. São champanhe mais focados no terroir, são champanhes com muita preocupação com vinho base, né? Muitos deles são orgânicos e biodinâmicos, e são um estilo diferente de champanhe, vários mais complexos, alguns mais frutados, vários com passagem em barrica de carvalho. Então é um mundo que eu te aconselho, você, meu seguidor, a provar também. E coincidiu assim, em novembro teve uma degustação grande da Anima Vino com esses produtores. Você tem outras importadoras que trazem esses pequenos produtores, a Belle Cave tem, a Cellar tem. E eu contei essa historinha desses pequenos produtores de champanhe que fazem grandes vinhos. Bom, segunda notícia, eu acho que foi uma das grandes degustações que eu participei essa semana no Brasil, que foi a prova de 14 Jerezes da equipe Navasos. O que é equipe Navasos? É uma vinícola, quer dizer, um projeto de 2 espanhóis, que é o Jesus Barquinho e o Eduardo Ojeda, que eles começaram a comprar botas, barricas de Jerez, e trabalhar essas barricas do jeito que eles achavam que tinham que ser trabalhados. Jerez enfrentou há uns 20 e poucos anos atrás
uma crise muito grande, né? Não é fácil entender Jerez. Jerez tem aquele vinho que está envelhecendo nas barricas e tem flor, tem aquele que não tem flor, tem aquele que tem flor, depois não tem flor. Flor é a camada de levedura que forma dentro da barrica. E aí, conforme o estilo, ele tem um nome. Quando ele é numa região, ele é manzanilla. Quando ele está noutra região, ele é fino. Quando perde a flor, ele vira palo cortado. Então, assim, é uma categoria, de vinho bem difícil para o consumidor entender. E essa dupla mostrou que dá para fazer Jerezes com muita qualidade. A Cave Le Mans está trazendo esses vinhos agora para o Brasil e fez uma degustação bem legal na Enocultura com 14 desses Jerezes. E chamou o Jorge Luque para comentar cada um dos vinhos. Então a gente tinha espumantes elaborados com a Palomino, que é a uva de Jerez, a gente tinha vinho tranquilo, ou seja, vinho não fortificado, e aí a gente tinha vários manzanillas, tinha um universo enorme de Jerez para a gente degustar, e foi muito, muito interessante. Além disso, eu falei que acabei de chegar do Chile, a Cordilheira dos Andes é uma montanha, uma cadeia de montanhas que sempre me emocionou, assim, eu gosto muito de cruzar a cordilheira, e eu gosto muito de olhar para a cordilheira e tentar entender como ela influencia os vinhos argentinos de um lado e como ela influencia os vinhos chilenos de outro lado, e com características muito diferentes, mesmo sendo a mesma montanha. E uma das pessoas que me chamou a atenção para essa força da cordilheira nos vinhos foi o Paul Hobbs. O Paul Hobbs é um enólogo norte-americano que ele estava no Chile fazendo vinho, e o Nicolás Catena convenceu ele a cruzar a cordilheira e ir para a Argentina conhecer o projeto da Catena. Isso nos anos 90. E o Paul conta que esse primeiro cruzamento da cordilheira para ele foi meio, não é caótico, ele ficou meio temeroso, porque a cordilheira ela tem uns trechos que são meio em caracóis, né? A estrada, eles falam de caracóis, que ela vai assim, vem assim. Ela é linda, a cada curva você tem uma paisagem muito mais bonita, mas ela é poderosa demais. E eu lembro do Paul me contar essa história, isso foi em 2005 ou 2006, não me lembro, e eu fiquei super... Eu quero conhecer, eu quero fazer esse percurso, e eu acabei indo de carro para cruzar a cordilheira. Então, assim, é uma história, essa trajetória do Paul Hobbs que eu acompanho há muito tempo. Ele foi o primeiro, né, um dos primeiros, ou o primeiro enólogo da Nicolás Catena, e ele agora veio para São Paulo para comemorar os 25 anos, os 25 anos da Vinha Cobos, que é o projeto dele na Argentina. Ele acabou se desligando da Catena e tem o seu projeto, não só na Argentina, como nos Estados Unidos, e ele também faz vinho na França, ele faz vinhos em vários lugares. E os vinhos aqui da Vinha Cobos são importados pela Gran Cru. Então foi interessante assim, essa comemoração. Ele estava vindo da Argentina, onde ele inaugurou uma nova sala, um centro de hospitalidade focando no enoturismo. E é interessante porque ele conta muito na conversa dele, na degustação, ele conta muito da ligação dele com o Nicolás Catena. Ele conta, eu queria desse jeito, o Catena queria de outro jeito. O Catena queria muito apostar na Cabernet Sauvignon, o segundo o Paul conta, ele queria apostar na Malbec. Então tem várias historinhas que ele foi contando, e claro, degustando ele tem grandes Malbecs e grandes Cabernet Sauvignon. Foi bem legal. Falei da Alma Viva, falei da Place de Bordeaux. Essa semana teve um outro evento que foi aqui, veio para o Brasil, o Patrick Lachapelle. Ele é um diretor da Tenuta de Toscana, que significa Ornellaia, Maceto, entre outros vinhos. E ele veio para o Brasil para 2 eventos. Um promovido pela importadora World Wine, outro promovido pela importadora Tanino, no qual ele estava apresentando o Ornellaia. E é a primeira vez que teve essa apresentação mais formal do Ornellaia no Brasil. O Ornellaia é um dos grandes super toscanos, né? E ele veio aqui falar do vinho, estava muito feliz porque o mercado brasileiro está ganhando importância. Aliás, ficou claro que eles têm um movimento de precisa ir para outros mercados, né? É um vinho italiano muito famoso, muito conhecido, muito procurado, mas que ele sabe que tem que vender também na América do Sul e também na Ásia. Então ele está fazendo um esforço nessa direção. E aí, assim, eu contei que 2 importadoras estão trazendo esse vinho. Por quê? Porque ele, assim como a Alma Viva, ele é comercializado na Place de Bordeaux.
Na Place de Bordeaux não há exclusividade. As importadoras brasileiras ou de vários países, elas compram direto dos negociantes e trazem os vinhos para o Brasil. Então, essa foi uma boa degustação. A notícia internacional é que a OIV está divulgando um estudo que eu achei muito interessante, no qual brancos e rosés, os vinhos brancos e rosés, eles já representam mais de metade do consumo global. E o órgão, né, a OIV é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, ele mostra que é uma tendência global o aumento do consumo desse estilo de vinho, que são vinhos, em geral, mais leves quando comparados com os tintos. No relatório do OIV de 2021, que eles estão divulgando agora, os brancos representam 43% do mercado, que é um crescimento de 3 pontos percentuais em comparação com o início do século, com o início do ano 2000. Por outro lado, os tintos estão com 47%, né, sendo que no início do ano 2000 eles tinham mais do que 50% do consumo, e a diferença está nos rosés. Hoje em dia, o consumo global de vinho branco aumentou 10% e de vinho rosé aumentou 17% desde o ano 2000, segundo a OIV. Enquanto o do vinho tinto, ele caiu 15% desde o pico que foi 2007. Então é interessante ver mudanças no mercado de vinho. É isso, espero que vocês tenham gostado desse resumo. Até a semana que vem. Um brinde com o Reis.